Voltei a pé para a capital real Seifate. Para trocar os monstros que derrotei pela recompensa, fui visitar o centro de negociação. É um lugar cheio de guerreiros não refinados. Às vezes, você também pode ouvir uma linguagem violenta. Além disso, muitas vezes há disputas em frente à recepção sobre a negociação da recompensa. Vai ser problemático se eu me envolver com esses caras. Eu dou de ombros, enquanto me alinho nas fileiras. Um homem com um bom físico na minha frente, olhou para mim e levantou o nariz. Parece que ele pensou que, com base na minha aparência, era eu quem fazia as tarefas diversas do meu grupo. Isso é meio conveniente para mim agora. Se eu aparecesse com uma grande quantidade de partes de monstros, todo mundo pensaria: ah, você é o subalterno do seu grupo, então não vou encontrar estranhas suspeitas. Desta vez, eu trouxe 38 orelhas de goblins, então não será tão surpreendente. Próximo, por favor, disse o recepcionista. Opa, é a minha vez, disse Fate. Eu coloquei meu saco no balcão. Já que é apenas uma pequena bolsa, as orelhas dos goblins saem da bolsa. Eu vou verificar primeiro. Oh querido, você com certeza caçou muito. Você foi caçar com um grande grupo, disse o balconista. Sim. Nós trabalhamos duro, combinando nossos esforços. Todo mundo estava em tal alto astral, eu acho, disse Fate. Eu falei desesperadamente sobre o grupo imaginário na minha cabeça, já que o grupo em si não existia, eu só posso imaginar um grupo de ar. Então, o ganância fala em minha mente. Eu não consigo me segurar de rir. Disse em pensamento ganância. Cale-se, disse Fate em voz alta. Oh droga! A pessoa da recepção é incapaz de ouvir a voz do ganância, então ele está me olhando perplexo. É porque de repente eu disse, cala-se, durante nossa conversa. Eu pretendi dizer isso para o ganância, mas o recepcionista deve estar pensando que é para ele. Eu sinto muito. Não é nada, disse Fate. Eu forço um sorriso e dou risada, de alguma forma conseguindo me afastar disso. Eu acho. Sinto-me aliviado quando saí do centro de negociação. Na conversa com o recepcionista, disseram-me que as pessoas normalmente caçavam o mesmo monstro até um máximo de 10 por dia. Quando eu perguntei o motivo, ele explicou que se você continuasse caçando o mesmo tipo de monstro, um rancor chamado raiva, faria o monstro atacá-lo agressivamente. Agora que eu penso sobre isso, quando eu estava caçando os goblins mais cedo, na segunda metade, eu estava sendo atacado, como se eu fosse o assassino de seus pais, entendo. De agora em diante, quando eu trocar por recompensas, seria melhor me conter para trocar 10 monstros, como os outros guerreiros fazem. Vamos desistir de mais do que isso. Toda vez, se eu trouxer uma grande quantidade de partes de monstros, todo mundo pensaria que é estranho. Embora não seja um grande problema, mas vamos diminuir meu ritmo. Eu espreito o interior do saco, nele contém 3 moedas de prata e 80 moedas de cobre. Quando eu economizei dinheiro por 5 anos em dificuldades, eu só pude ganhar 2 moedas de prata. Agora, superei isso em apenas meio-dia. O que eu fiz naqueles 5 anos, disse Fate em pensamentos. Quanto mais me aproximo de uma vida decente, mais sou forçado a perceber o quanto de um mundo terrível e distorcido eu vivi até agora. Enquanto pensava nisso, minha raiva em direção ao grupo de Rafal se fortaleceu. Eles disseram que eu era lixo. Portanto, eu não estou autorizado a ficar com raiva, assim eles disseram. Como não parava de pensar no Rafal e seu grupo, meu estômago, que deveria estar satisfeito por causa do número excessivo de goblins que comi, começa a rosnar. Como se estivesse dizendo: quero comê-los, quero comê-los. Ainda é cedo demais. Além disso, há roches também. Isso não é mais problema meu. Bem, o que devo fazer com esse dinheiro? Oh sim. Eu vejo minhas roupas cobertas de manchas, então eu sei onde meu dinheiro deveria ir. Qualquer um pode ficar bem em roupas boas, eu vejo. Disse ganância. Cale-se, diz Fate. Minha aparência suja ficou limpa agora. Eu usei 2 moedas de prata na loja de roupas, e comprei roupas bem adaptadas. E também, gastei 50 moedas de cobre, para comprar uma bainha para a espada negra ganância. Mais 10 moedas de cobre para lavar o óleo, e a sujeira dela também.
Com isso, mesmo que eu vá para a área onde os cavaleiros sagrados vivem, não darei uma má impressão aos guardas. Se você me ver de qualquer ângulo, sou apenas uma pessoa normal. Eu fui para a entrada da área dos cavaleiros sagrados em alto astral. A área dos cavaleiros sagrados é diferente das outras áreas. O entorno é cercado por muros altos, como se estivesse guardando outro castelo dentro dele. Quando eu disse ao guarda meu nome, passei pelo interior. Parece que Roches havia providenciado de antemão. Eu não tenho certeza sobre isso, mas parece que eu preciso da pessoa para confirmar isso. Portanto, estou sendo flanqueado por 2 soldados. É como se eu fizesse uma coisa ruim e estivesse sendo escoltado para longe. Eu estava sendo guiado para a mansão, como esperado de uma das 5 grandes famílias nobres desta capital real. Eu não posso acreditar nos meus olhos quando me aproximo da mansão. Mesmo um idiota pensaria que é muito grande. Um dos soldados que me acompanhou entra no local e atravessa o jardim. E então, uma garota de vestido branco sai com ele. Ela é uma linda garota. Você acabou de chegar? Eu estive esperando. Diz Roches. Essa voz é da Roches. Como eu só a conheci como companheira de guarda, só conheço sua aparência com uma armadura branca. Ela parece uma pessoa totalmente diferente em seu vestido. Ela é realmente muito bonita. Depois que eles terminaram de confirmar, os soldados se retiraram. Só nós 2 continuamos, e talvez porque eu estivesse olhando para ela com um rosto estúpido, ela abriu a boca. O que está errado? Diz Roches. Roches me pergunta curiosamente. Roches-sama é linda demais, então eu não conseguia parar de olhar para você. Eu sinto muito, diz Fate. Suas bochechas se avermelham, e depois limpa suavemente sua garganta. Eu, ocasionalmente, uso meu vestido. Você também, sua aparência está diferente. Me siga, diz Roches. Apesar da residência ser grande, era muito tranquila. Eu não vi nenhum servo, estava silencioso. Eu andei atrás da Roches, enquanto olhava para o gramado bem cuidado. Está realmente muito quieto. Eu só posso ouvir o som do vento soprando. Seguido por assobios de vazio pouco depois. Quando chegamos na frente da mansão, nos movemos para o lado direito. Nós não entramos por dentro, mesmo que fosse o tipo de atmosfera que me deixaria perguntar o que estava acontecendo, eu não seria capaz de ouvir sua explicação. À medida que avançamos um pouco mais, isto é, diz Fate. Eu não posso mais dizer. Olhando para mim, Roches sorri gentilmente. E então, ela se abaixa e coloca a mão em uma lápide. Pai, eu decidi empregá-lo hoje. Espero que meu coração possa ser revivido com isso. Diz Roches. Eu não posso processar as palavras que Roches disse agora. Meu pai, ele morreu há 3 dias na Gália, ao sul. Diz Roches. Gália, diz Fate. Se não me engano, é o continente ocupado por monstros. Além disso, disse que os monstros nos arredores da capital real não são fortes o suficiente para se comparar com eles. A tarefa mais importante dos cavaleiros sagrados é segurar os monstros que vêm daquele lugar para o reino. Por essa razão, eles foram premiados com altos escalões e pagamentos excessivos do reino. No entanto, eu honestamente não esperava que um atual chefe de família de uma das 5 grandes famílias nobres do reino tenha morrido. Roches diz, como se estivesse lendo minha ansiedade. A causa da morte não é por causa de monstros. Na Gália, existem outras causas também. Diz Roches. Depois que ela diz isso, só consigo pensar nisso. Inundação, terremoto, tsunami, desastres naturais causados por ela. Um desastre natural vivo. Não importa o poder que você tenha, não há como pará-lo. Com tanta força, tem sido objeto de fé, e algumas pessoas dizem que é enviado por Deus. Se você é alvo disso, você deve se preparar para sua morte. Ouvi dizer que as tropas que meu pai liderava foram todas aniquiladas. É impensável, um dragão celestial voando tão longe de seu ninho, afinal, tal caso nunca foi ouvido nos últimos milênios. Diz Roches. O ninho do dragão celestial está localizado no centro da Gália. Além disso, se dizia para nunca se aproximar perto da fronteira da Gália. No entanto, de repente aconteceu. É uma sorte que tenha sido o fim disso.
No entanto, a história não terminou para as pessoas que foram deixadas para trás. Eu finalmente terminei o trabalho esta manhã. Com o funeral do pai, e um monte de outras coisas, estava agitado. Desde que eu consegui a posição de meu pai, agora sou oficialmente a chefe da família Arte. Diz Roches. Quando essa garota mostra tanta confiança em um momento tão difícil como agora, só posso inclinar minha cabeça para ela. Eu não notei nada. Eu vi que seu rosto parecia normal quando trocamos de turno, e eu não sabia sobre isso acontecendo nos bastidores. Mesmo em tal situação, Roches estava pensando em mim, e me convidou para cá. E aqui eu estava pensando em como eu deveria enganar o pai da Roches, que me entrevistaria sobre o meu poder. Roche-sama, me desculpe, eu sou, diz Fate. Não faça essa cara, deixe-nos crescer juntos a família Arte. Você poderia fazer isso? Diz Roches. Sim, com prazer. Diz Fate. Naquele dia, me tornei empregado da família Arte.